Em 1969, o governo anunciou oficialmente que ia parar de investigar os OVNIs, mas a crença no governo está a ponto de ser abalada. O escândalo de Watergate em 1972 abriu as portas para uma emenda da Lei de Liberdade de Informação em 1974, dando à população um acesso sem precedentes a arquivos confidenciais do governo. Eles revelam que, embora o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tenha encerrado suas investigações públicas sobre os OVNIs, centenas de avistamentos documentados continuam sem explicação. Os documentos divulgados também revelam que várias agências governamentais têm ocultado importantes relatórios de OVNIs por anos. Venha conosco investigar, porque as principais agências governamentais ainda estudam os OVNIs, mas mantêm suas descobertas em sigilo. Descubra aqui em O Universo Incógnita. Depois de décadas de sigilo, negações e encobrimentos, a CIA torna público os documentos que reconhecem um centro de investigação militar ultra-secreto, conhecido como a Área 51. Foi um anúncio histórico. Os rumores se tornaram reais e todos os relatos foram validados. Finalmente, todos os anos de rumores de que tudo não passava de teorias da conspiração, o governo federal foi forçado a reconhecer a existência da Base Aérea 51 por causa de um pedido pela Lei de Liberdade de Informação. Demorou mais de uma década para responderem, mas no final tiveram que admitir o que todos já sabiam, que a Área 51 existia desde 1955. Esta base ultra-secreta, localizada no remoto deserto do sul de Nevada, com tecnologia alienígena, assim como o avião F-117, mas muitos acreditam que nos recantos mais escuros da Área 51 se esconde um grande segredo, que oculta a prova definitiva de contato extraterrestre. Enquanto que a admissão de que a Área 51 existia foi importante, isso não foi longe o suficiente para muitas pessoas que estavam esperando que o governo fosse confirmar que todos os rumores sobre OVNIs, acidentados e tecnologia alienígena eram verdadeiras. Mas o governo não falou de mais nada. Eles só nos disseram a quantidade de informações exatas que foram solicitadas. Não nos passaram mais informações. Na verdade, o governo ainda está encobrindo muitas evidências de tecnologia extraterrena. O que exatamente acontece na Área 51? Ao longo dos anos tem surgido uma série de alegações de pessoas que estiveram associadas com a Área 51, que falaram com jornalistas ou deletores que afirmam bem explicitamente que existem tecnologia extraterrena na Área 51. A teoria era que tinham contratado especialistas em senso de propulsão, engenheiros e físicos para fazer engenharias reversas da tecnologia de naves alienígenas, que eram muito mais avançadas do que as nossas tecnologias atuais, e que tudo isso era feito na Área 51. Também há rumores de que há naves alienígenas na base e que foram testadas e voaram. E é possível que os cientistas da Área 51 conseguiram não apenas estudar, mas também obtiveram sucesso e aprenderam com a engenharia reversa de uma nave alienígena. Por 30 anos, as pessoas têm ido ao perímetro com binóculos e telescópios e veem objetos brilhantes fazendo movimentos angulares com movimento de zigue-zague e de maneiras que parecem estar bem além de qualquer coisa que já vimos aqui na Terra. E a tecnologia de propulsão, que não é facilmente detectada, mas se a Área 51 é de fato um local onde o governo dos Estados Unidos está realizando sua pesquisa militar mais sigilosa e possivelmente ofuscando décadas de evidências sobre o contato com extraterrestres, o quão secreta é agora? Se todos já sabem da sua existência, qual é o tipo de trabalho realizado por lá?
A Área 51 teria sobrevivido ao seu propósito como base militar estratégica? À procura de respostas, os militares obtiveram êxito em fazerem a engenharia reversa com a tecnologia antigravidade com discos voadores na Área 51. No que estão trabalhando agora, se a finalidade ainda é operar como laboratório mais oculto e sigiloso do governo, porque admitiram a existência da Área 51, especialmente após décadas de silêncio, uma possibilidade contra o anúncio público de que a Área 51 exista é que mudaram as opiniões para outros lugares. Em outras palavras, porque os segredos foram migrados para outro lugar. Então, de certo modo, a pergunta não devesse ser o que acontece na Área 51, mas o que acontece na Área 52 e 53. Poderiam realmente existir ainda mais locais ainda mais discretos, onde o governo continua estudando e replicando a tecnologia extraterrestre. Ter um local onde todos realizem a pesquisa não é uma ótima ideia, porque seria difícil esconder do público em geral. Então a ideia de que havia apenas uma Área 51, onde fazem a engenharia reversa espaçonaves alienígenas, hoje parece um conceito um tanto obsoleto. Se fosse eu que fosse fazer isso, espalharia parte da tecnologia por todo o país. É possível que a razão dos oficiais terem revelado a existência da Área 51 é que queiram usá-las como chamariz, uma isca para abafar a verdade sobre o contato extraterrestre. Uma base secreta que distancia o foco principal de possíveis operações maiores. Em vários locais, de fato finalmente terem admitido que a Área 51 existe, ao meu ver, não passa de uma cortina de fumaça. Há muita atividade ocorrendo em enormes instalações subterrâneas. Pode pegar tudo que tem de melhor e que não quer que alguém veja e simplesmente levar para outro lugar em um piscar de olhos, enquanto o público mantém o foco no que está havendo de fato na Área 51. O governo poderia estar escondendo a sua pesquisa de tecnologia extraterrestre em outros locais estratégicos no mundo inteiro. Talvez a resposta pode ser encontrada investigando relatos de uma extensa operação no deserto de Nevada. No perímetro da Área 51, existe uma suposta rede de túneis. Elas têm sido utilizadas para expandir as operações na Área 51, um enorme subterrâneo. Mas se for assim, como o governo é capaz de conduzir uma operação tão massiva sem levantar suspeita dos mineiros locais? As minas têm ouro, prata e chumbo, então qualquer mina ficaria feliz em aceitar o minério e com o dinheiro de cala a boca. Por isso tudo foi silenciado sobre a base e os túneis da Área 51. Isso explica a razão para as pessoas irem ao subsolo ou pouca interferência. As Forças Armadas dos Estados Unidos têm expandido suas operações na Área 51, não para fora, e sim para baixo. É para que seus experimentos não sofram interferências, a fim de manter seu trabalho sigiloso ainda mais secreto do que antes. Com base em muita pesquisa séria, que muito provavelmente existe uma grande origem de bases e túneis subterrâneos interligados. Eles originalmente começaram a fazer isto apenas para se protegerem contra possíveis ataques alienígenas. Começaram com isso e não pararam mais. Para aqueles que acreditam que as operações subterrâneas serão realizadas na Área 51, seria apenas uma das muitas instalações secretas do governo americano. Dizem que existe um sistema de trens em Colorado Springs. Esta montanha foi escavada pelos militares americanos. É onde dizem ter uma base subterrânea extraterrestre. Todas elas estão interligadas por um minucioso sistema de trens subterrâneos. As pessoas que olham para a Área 51 avistaram OVNIs entrando e saindo daquela montanha, mas o governo diz não existir nenhuma base militar lá e que não existe uma rede subterrânea de trens. Pesquisadores por décadas sabem e investigam coisas que acontecem lá. Existem realmente uma base de laboratórios ultra secretos do governo, cada um realizando experimentos e tecnologia extraterrena? O motivo disso tudo ninguém ainda sabe.
Mas em breve teremos mais informações e você não perca os próximos capítulos. Por hoje é isso. Deixe suas opiniões nos comentários. Clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos.